eu me pego pensando o quão alienado a gente acaba se tornando por não fazer parte de algo. Como assim? Nós, como seres sociáveis, precisamos de outras pessoas para viver melhor, né? Digamos, eu preciso comer uma salada, mas eu não planto uma verdura. Eu não tenho aonde plantar uma verdura, então eu preciso de alguém que tenha um terreno, que faça o preparo daquele terreno, que faça o plantio, que regue durante um bom tempo, até crescer aquela, sei lá, aquele alface, e consequentemente esse alface, depois de bastante tempo, chegue na minha mesa para mim comer. Então, a gente precisa de outras pessoas para viver, para sobreviver, para ter o mínimo, né? Digamos, você precisa de água para tomar banho. Só que para ter água no teu chuveiro, existiu pessoas para tratar a água, para cavar os buracos, para implantar os canos, para fazer todo um trabalho de instalação até a água sair pelo cano do seu chuveiro. Então, quando a gente se olha e se acha uma pessoa digna de ser isolado, não precisa de ninguém, a gente está sendo uma pessoa alienada. Consequentemente, a gente não pode ser uma pessoa que também está aberta para todo mundo. Ai, você disse isso, é verdade. Ai, você disse aquilo, é verdade. Não funciona dessa maneira. A gente também tem o senso crítico do que eu penso, do que você diz e da verdade. Se você diz, eu penso, filtro ali na verdade que eu acredito nos meus princípios, aquilo eu posso absorver. Mas se você diz uma coisa ordinária e eu passo pelo filtro e nada sai dele, sinceramente é hora de descartar essa ideia que você lançou para mim, independente da intenção que você tenha falado. Por que eu cheguei nesse assunto? Eu tenho visto muitos documentários sobre seitas, né? Sobre pessoas que acreditam em tais pregadores, em tais preletores. Eu estava assistindo agora à noite que eu nunca tinha ouvido falar, que era a seita da magreza. Era uma igreja, ela existe ainda, tá? É uma igreja que ela simplesmente tem como intuito principal a magreza. Quanto mais magro você for, mais próximo você é de Deus. É como se o pecado principal colocado dentro dessa igreja, que eles acreditam que o pior pecado é o pecado da gula. Digamos assim, que para os cristãos, para os católicos, isso acontece. Só que essa igreja escalonou isso num nível totalmente absurdo. Eu não vou conseguir falar o nome da igreja, nem os personagens dessa história, mas eu acho bem interessante. Eu acho que eu vou conseguir colocar aqui embaixo o link desse documentário sobre essa igreja. Continuando. E simplesmente, quanto mais magro você for, mais próximo você é de Deus. Só que a gente sabe que a gente precisa de um certo nível de calorias, um certo nível de proteínas, um certo nível de coisas que a gente tem que ingerir para o nosso corpo se manter saudável energeticamente. Até porque a nossa energia ela é consumida, a gente consome calorias para ter força para sair, para correr, para fazer esse tipo de coisa. A partir do momento que você deixa de comer por conta de que você precisa ser magro para estar próximo de Deus, isso é um completo absurdo. Está óbvio na nossa cara de que a gente não pode viver um extremo, né? A gente não pode viver essa questão da alienação interina, de que eu só vou estar perto de Deus se eu, consequentemente, for muito magro. E esse é o que essa seita, né? Esse culto, ele prega até hoje. Essa história chegou a mim porque em 2021, os fundadores dessa igreja, né, dessa seita, eles morreram em um acidente de avião. E após esse acidente, o filho da principal, da CEO, como é o nome que chama aquela pessoa a pessoa que fez a igreja, né? O mais interessante, era o filho dela que expôs toda essa história e deu várias entrevistas na internet e tal. E, consequentemente, chegou nesse documentário que eu assisti. Resumindo,
Nem tudo que você ouve é verdade. Nem tudo que é verdade é para ser absorvida. E nem tudo que aquilo que você absorve, você precisa levar ao pé da letra. O que eu acredito é que a gente precisa de tempo para viver o mundo. A gente precisa de tempo para viver o cristianismo. A gente precisa de tempo para viver a religião. Mas a gente não pode, na minha concepção, se alienar ao resto das coisas. Existe a igreja católica, a igreja cristã, a presbiteriana, existe a assembleia, existe o candomblé, existe a macumba, existe as igrejas de raiz africanas. E, consequentemente, a gente pode aprender um pouco com cada uma delas, com o budismo, que é maravilhoso, com o espiritismo, que, querendo ou não, existe um fundamento ali, existe uma ação social dentro do espiritismo, caso você não saiba. Mas isso você só vai entender se você conhecer um pouco. Não estou dizendo para você entrar em uma religião X ou Y. Estou pedindo para você questionar coisas, fazer pergunta e estudar. Muitas das coisas que eu vejo que as pessoas erram por falta de conhecimento, porque elas não entendem que aquilo, se elas questionassem um pouco e não levassem ao pé da letra o que as outras pessoas alienadas falassem, elas não se envolveriam nisso. E pelo que eu vi dessa seita, é algo extremamente muito elaborado. O governo, pelo que eu vi ali, também está em conjunto com isso, porque, querendo ou não, toda manipulação ajuda ao governo a que aquilo faça... ajuda o governo a lidar com essas pessoas. Quando a gente é pessoas mais instruídas, é mais difícil de lidar com essas pessoas, porque elas são questionadoras. Enquanto a massa, no geral, ela não é questionadora e, consequentemente, ela é manipulável. Eu só quis fazer esse desabafo como uma forma de expressar que nós somos, sim, facilmente alienados. A gente somos, sim, facilmente colocados numa posição de que a gente pode ser manipulável. Essa é a palavra. A gente pode ser manipulável. Então, trazer aqui algo que, poxa, será que eu devo pensar nisso de outra maneira? Será que eu posso buscar uma terceira ou quarta opção ou um parecer? Porque o pastor vai falar uma coisa, o padre vai falar uma coisa e o espírita vai falar outra coisa, mas digamos que é o mesmo assunto, mas cada um vai falar de uma maneira diferente, porque tem uma visão, uma percepção diferente, certo? Então, se colocar a mão na consciência e peneirar as informações que você recebe, inclusive as que eu estou passando, é de extrema necessidade para que você não seja um alienado e acredite em coisas que não são reais e coisas que vão te levar ao buraco.